Glória a Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Nosso Senhor, obrigado, pastor, pela confiança de poder transmitir a mensagem do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. No Evangelho segundo Mateus, seu capítulo de número 22, perdão, capítulo 14 e o verso de número 22. Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Também sou muito grato a Deus. Como o pastor apresentou, minha mãe veio nos visitar esse final de semana. Já falei para ela que estou me arrumando aqui, pastor. Ela vem junto. Não vai visitar, só para tiver tudo organizado aqui. Eu quero ela comigo aqui. Minha mãe sempre me acompanhou desde o ano de 2018. Minha mãe sempre esteve comigo em São Paulo. Nós estávamos à frente da igreja. Ela ficou, depois saímos, fomos para outra igreja. Se separou agora que eu vim para cá. Ela sofreu um pouquinho esses meses aí, mas sofremos na verdade, né? Mas o Senhor tem nos ajudado. Capítulo 14, verso 22. Antes de ler, ontem à tarde, em dois momentos, Deus ele me tocou de uma forma diferente. O pastor não tinha falado comigo ainda. E Deus ele trouxe um sentimento sobre esse tema que eu quero trazer. É uma mensagem muito simples que eu vou trazer nessa noite. Mas o Senhor ele me incomodou, e hoje à tarde também Deus ele me trouxe um sentimento de empatia. E Deus falava no meu coração que há pessoas nessa noite que estão vivendo um turbilhão de emoções, estão vivendo muitas dúvidas, estão vivendo momentos de angústia. E Deus ele me trazia, eu por um momento ontem à tarde eu senti a vontade e ali no meu escritório eu chorei sem entender por quê. Eu falei, Senhor, uma dor, um aperto. E hoje quando o pastor comunicou, eu entendi. E Deus ele falava comigo que há pessoas que precisam entender que mesmo no meio da tempestade, o nosso Deus ele está no comando da situação. Tempestades elas servem para nos educar, para nos ensinar, não para nos matar. Amém? Vamos ler capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor,
ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Cristo. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Amém? Quando nós olhamos para este texto, quando nós pensamos em tempestades na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento ele nos expõe 3 tempestades detalhadas. A primeira tempestade, no capítulo 4 de Marcos, os irmãos vão observar que Jesus estava com os discípulos no barco. A tempestade veio e os discípulos estavam ali com Jesus, tentaram de todas as formas, mas sem mais forças e sem mais como remar contra aquela maré. Eles clamam a Jesus uma frase bem conhecida: Senhor, não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? E Cristo se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade e veio a bonança. Capítulo 27 do livro de Atos, nós vamos observar uma outra tempestade, onde Paulo, agora, por causa de uma decisão errada, Paulo ele vai participar e vai estar naquela tempestade quando ele está indo para Roma. E quando ele está indo, a decisão errada permite que eles cheguem até aquela tempestade. Mas Paulo é visitado por um anjo do Senhor e ele vai dizer: olha, um anjo do Senhor me visitou essa noite e ele disse para mim que ninguém vai morrer. As perdas serão materiais, mas vidas não serão perdidas. E Paulo anima aqueles homens, porque eles estavam mais de 20 dias na escuridão do mar. E ali Paulo dá uma dose de ânimo para aqueles homens. E essa tempestade que nós lemos, essa tempestade ela é interessante, porque você pode olhar ela por 2 prismas. O primeiro, pelo ângulo e pela visão de Cristo. E a segunda, pela visão dos discípulos. E eu acrescento ainda uma, pela visão de Pedro. Discípulos e Pedro. Observem, irmãos, que o cenário ele era muito conhecido para aqueles discípulos. O cenário ele era o mesmo. O cenário, o mar da Galileia, ou o mar de Genezaré, o lago de Tiberíades, enfim, aquilo era muito comum. E os discípulos eles conheciam todo aquele cenário. Se os irmãos se lembrarem, foi ali no mar da Galileia que Jesus operou aquela grande pesca. Foi às costas do mar da Galileia que Jesus apresentou o Sermão do Monte. Foi ali na praia que Jesus curou muitos enfermos. Foi no mesmo mar que Jesus estava com eles e acalmou a tempestade. Então o contexto ele é o mesmo. A situação e o cenário eles são os mesmos. Eles conheciam. Pedro era um pescador. Pedro sabia nadar. Pedro sabia que aquele mar ele possuía 16 quilômetros de largura e 11 a 12 quilômetros de extensão. Pedro sabia de tudo isso. Pedro também sabia, e os discípulos sabiam, que como ele estava a 200 metros abaixo do nível do mar e cercado de montanhas, os ventos por volta das montanhas faziam com que tempestades se levantassem de uma forma momentânea. Eles sabiam de tudo isso. Eles sabiam que a tempestade ela poderia chegar. Eles sabiam. Mas quando você olha para esse texto, você vai ver que no contexto deste capítulo, João Batista é morto, Jesus é comunicado, Jesus multiplica pães, Jesus fala: eu vou orar, daqui a pouco chega a multidão, ele começa a curar, e Jesus se retira e fala para os discípulos: vão e atravessem. Mas
O verso 22 diz que Jesus insiste, porque os discípulos não queriam sair. Porque um fato é verdade: quando você está com Cristo, você não quer deixar Ele de lado. Você não quer deixar Cristo de maneira alguma, você sempre quer estar perto dele. Então o texto diz que Jesus insiste, Jesus obriga eles a passarem. E é interessante, e eu digo que essa tempestade ela é pedagógica, porque Jesus havia preparado o coração deles. Jesus havia mostrado para eles muitas e muitas situações provando que Ele era o Cristo. Jesus havia preparado a fé daqueles homens, mas agora eles não querem largar. Mas Jesus fala: saiam, eu vou orar. E observem que até mesmo contrariados aqueles discípulos vão, mas eles saem debaixo de uma promessa: atravessem para o outro lado. Eles saem debaixo de uma palavra: atravessem para o outro lado. Por quê? Porque eu encontro vocês do lado de lá. Eu vou orar, vocês vão atravessar. Momento de intimidade com Deus, eu não quero ninguém perto de mim. Vocês vão e atravessem para o outro lado. Eles obedeceram a voz de Cristo. Veja que essa tempestade, ela não veio como a tempestade de Paulo, onde eles tomam uma decisão errada. Não. Essa tempestade ela não vem porque eles desobedeceram. Não. Essa tempestade não vem porque eles pecaram. Não. A tempestade veio porque eles obedeceram a voz de Cristo. E muitas vezes o Senhor nos obriga a atravessar o mar que nós não queremos. A realidade é que Cristo e o Senhor muitas vezes nos obriga a atravessar, aleluia, caminhos que nós não queremos. A verdade é que o Senhor nos obriga a atravessar por situações que nós não desejamos, mas o Senhor muitas vezes tem que nos encorar e falar: vai, porque eu tenho que te ensinar algo. Vai, porque eu tenho que te mostrar o meu poder. Vai, porque eu vou me manifestar na tua vida. Se você continuar aqui, se você continuar no teu lugar, não vai acontecer nada. Porque, aleluia, todas as vezes que você vive fazendo a mesma coisa no mesmo lugar, nada vai mudar. Mas tem momentos na vida que Deus fala: vai. Você fala: Senhor, mas eu não quero. Ele fala: vai. Você fala: Senhor, eu não quero. Então Ele obriga nós a atravessarmos. Ele obriga. Você acha que os judeus queriam passar 40 anos no deserto? Não. Mas, meu irmão, uma coisa é verdade: se o inimigo fala para você: vai, você vai morrer, e Deus não deu a última palavra, fique em paz. Mas quando Deus fala assim: ó, você vai passar, não tem ninguém que faça impedir. Quando o Senhor fala assim: olha, eu quero que você atravesse por essa situação, você fala: Senhor, eu não quero. Ele fala: mas você vai. Você vai. No deserto, aquele povo não tinha opção. Eles tinham que ficar aqueles 40 anos porque Deus havia obrigado, Deus tinha determinado. Deus falou: vocês vão ficar 40 anos. Nessa tempestade, se você observar, os discípulos saíram à tarde, no entardecer. Eram 3 horas da manhã. A viagem de uma ponta para outra demorava de 2 a 3 horas. Eles estavam ali há quase 9 horas e eles não saíram do lugar. Agora imagine a cabeça dos discípulos: por que Jesus me fez vir até aqui? Por que o Senhor me obrigou a vir para esse mar? Porque Jesus, será que Jesus não sabia? Meu irmão, deixa eu te dizer, é muito normal na nossa vida questionarmos e falarmos: parece que Deus não sabe, parece que Deus se esqueceu, parece que Deus me abandonou aqui, parece que Deus não sabia. Não, meu irmão, Ele sabia, mas Ele é Deus que prepara caminho para você, aleluia. 9 horas ali navegando, eles poderiam já ter morrido, mas eles não perceberam que a graça do Senhor havia os alcançado e eles estavam ali navegando. Sabe por quê? Era somente por causa da graça.
Jesus estava no barco. Então, última situação, último recurso, vamos chamar Jesus. E agora, sem Jesus no barco? E agora? Vai chamar por quem? E quando você não vê Deus na tua vida? E quando você não vê Deus no teu deserto? E quando você não vê Deus no meio da tormenta? Quando você olha para a situação e fala assim: todo mundo está conseguindo menos eu, todo mundo foi abençoado menos eu, todo mundo foi alcançado menos eu. E quando você olha para a circunstância e parece que Deus te abandonou, e quando você olha para a circunstância e parece que você está sozinho na tempestade, e quando você olha para a tempestade, você só ouve barulho de trovão, você só vê relâmpago, você fica desesperado. E agora? Eu estava pensando, e quando eu olho para esse texto, o mar ele ficava a 200 metros da nível do mar, abaixo. Jesus disse: atravesse, que eu vou para o monte orar. Jesus estava no monte, os discípulos estavam embaixo. Mas eu observo uma coisa aqui: aqueles discípulos conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os salmos. Talvez naquele momento Pedro lembra-se do Salmo 121: olhe para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro está lá em cima orando. O meu socorro estava lá em cima olhando, eles estavam embaixo, eles só poderiam olhar para cima, e para cima havia um socorro. Aleluia! O meu socorro, o salmista vai dizer, aleluia, porque ele pergunta, mas a resposta ele mesmo dá: o meu socorro, ele vem do Senhor. Nestes momentos de intimidade com Deus, que Ele desafia a tua fé. É neste momento que talvez alguém está perguntando: cadê o teu Deus? É neste momento que alguém está perguntando: por que o Senhor ainda não te curou? Talvez alguém está dizendo para você: você vive na igreja, mas a tua vida não muda. Talvez alguém está dizendo para você: você vive na igreja, mas não está acontecendo nada na tua vida. Ei, o teu socorro, Ele é o Senhor. E o Senhor manda eu te dizer: eu estou vendo a tua situação. Irmão, é difícil, porque tempestade ela traz uma visão tenebrosa. Pense comigo: 3 horas da manhã, tempestade, o que você pode ver? Relâmpago. E você vai ouvir trovão. E você vai ver também o movimento das águas, ou vai sentir, porque o barco vai balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Talvez momentos que o barco ele parece que vai virar, mas o Senhor fala: não, ainda estou no controle, volta para o teu lugar. Aí daqui a pouco dá mais aquela onda pesada e se levanta, e você fala: Senhor, é agora que está acabando. O Senhor fala: ainda não, eu ainda estou no controle. Você não está vendo, mas eu estou no controle. Você não está me enxergando, mas eu estou te vendo. Você não está vendo, mas existe um Deus que Ele te vê no meio da tempestade, na madrugada, sozinho, com a tua família. Ele ainda te vê, porque este texto Jesus está dizendo que 3 horas da manhã, a 5 quilômetros de distância,
se voltar e começar a amanhecer. 3 da manhã. É o horário mais escuro. Aí Jesus ele olha assim e fala: quer saber de uma coisa? Eu não dependo de lei da física. Eu não dependo de lei humana. Eu não dependo de nenhuma lei. Porque, meu irmão, é impossível enxergar. Mas o Senhor quer saber? Tem alguém clamando. Eu estou ouvindo clamor. Eu estou ouvindo gemido. Eu estou ouvindo alguém dizendo que vai acabar. Eu estou ouvindo alguém dizendo que está acabado. Eu estou vendo o barco sendo balançado. Então Jesus ele sai ao do meio do monte e se encontra com seus discípulos. Primeira resposta dos discípulos. Porque, meu irmão, existe uma das leis da física de Isaac Newton, se eu não me engano, que diz que toda ação ela tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E existe uma segunda lei, que na verdade é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Que ela diz que um objeto, quando ele está parado no seu lugar, ele depende de alguém para que ele tome um impulso, para que ele possa ir para frente ou para trás. E quando eu estava pensando nisso nesta noite, Deus ele me lembrou que essas situações muitas vezes elas nos deixam inertes. Elas nos trazem para a inércia. Você não ora, você não vem para a igreja, você não canta, você fica parado. Você olha para a situação e fala: Senhor, o que vai acontecer? Mas você não tem força para orar, você não tem força para clamar, você não tem força para andar, você não tem força para sair do seu lugar. Mas quando você toma uma ação, o teu Deus ele tem reação vinda dos céus. Quando a sua ação é ficar parado, resmungando, reclamando, murmurando, aleluia, Deus ele te deixa nesse deserto, ele te deixa no meio dessa tempestade. Quando você fica inerte dizendo: eu não vou sair daqui, eu não vou fazer, eu não vou orar, o Senhor ele fala: então tá bom, continua e curta mais essa prova. Mas quando você fala: Senhor, me socorre, quando você está esperando que o teu socorro vem do Senhor, quando você está esperando, como o Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. E quando eu espero com paciência, a reação de Deus é: e ele se inclinou para mim, e ele ouviu o meu clamor. Aleluia, nessa noite, para quem está clamando, Deus tem resposta, Deus tem resposta, Deus tem resposta para a tua vida. Aleluia. Aí você olha que os discípulos estavam clamando. Eles só viam breu e barulhos, mas agora eles veem alguém. Isso me faz pensar como que na escuridão eles viram Jesus andando sobre as águas. Que aí Jesus ele vai mais uma vez falar: quer saber de uma coisa? Quem criou a terra fui eu, quem criou as leis da física fui eu, então também vou quebrar mais uma, vou andar sobre as águas. A física diz que não dá, mas Jesus fala que dá. E quando Jesus precisa te socorrer, ele quebra as regras que forem necessárias, mas ele vai ao teu encontro para que este mar não venha sucumbir à tua vida. Mas pare para pensar, imagine comigo, tudo escuro, barulho, e os discípulos eles conseguem enxergar Jesus. Então eu imagino, isso não está na Bíblia, mas isso é meu. Eu imagino que Jesus ali, em sua forma gloriosa, aparece porque eles olham de longe.
imaginação minha. Se você não acredita, acredite que Jesus estava lá. E os discípulos gritaram: é um fantasma. Eles não clamaram por socorro. O socorro chegou. E eles se assustaram, mas não tem problema. E Jesus ele vai dizer uma frase que eu acho fantástica. Ele vai dizer assim, nessa tradução que eu li, ele diz assim, ó: não tenham medo. Ou ele vai dizer assim, olha: tenham ânimo, sou eu. Tenha ânimo. Mas a melhor parte da frase é: sou eu. Talvez você vai falar assim: não, Jesus não apareceu assim, eles só ouviram uma voz. Mas o vento estava balançando, as ondas estavam fazendo barulho. Mas eles ouviram uma voz: não temas, eu cheguei. Não temas. Vocês estavam olhando para o monte. Vocês estavam olhando para o monte. O teu socorro chegou. Jesus está dizendo: sou eu. Tenha ânimo, não se desespere. Eu estou com vocês. Mas agora, quando você olha para a perspectiva de Pedro, porque aqui ninguém falou nada. Os discípulos não registram, os escritores não registram que os discípulos falaram algo, não. Eles dizem, o escritor em Mateus ele vai dizer: e Pedro? Sempre Pedro. Porque é interessante que muitas pessoas querem criticar Pedro. Muitas pessoas olham para o fracasso, não olham para o que ele alcançou, olham para o fracasso. Muitas pessoas falam: mas Pedro vacilou. Quem nunca vacilou na vida? Quem nunca olhou para o lado, esqueceu o alvo, e aí pensou: Senhor, eu acho que não é isso. Quem nunca, no meio de uma dificuldade, teve medo? Quem nunca, numa dificuldade, desacreditou que Jesus poderia te ajudar? Mas quem toma a palavra aqui é Pedro. Ele fala: tá bom, acredito, mas me manda ter contigo. Jesus fala: vem. Se esse é o problema, vem. Aí Jesus fala assim: vou ter que quebrar de novo, né? A lei da física, mas não tem problema, vem Pedro, pode vir. Pedro começa a caminhar. Pedro começa a sentir terra firme, água firme, perdão. Começa a sentir água firme. Está andando normal. Mas agora Pedro caminha, está andando. E agora Pedro esquece de Jesus e olha para a tempestade. Pedro se esquece quem chamou ele. Pedro esquece de quem veio socorrê-lo. Pedro se esquece. E Pedro, quando Jesus chega, ele fala: Senhor. Ele não diz assim: Senhor, acalma um pouco o vento, porque eu não estou te ouvindo. Não, ele fala: eu não quero saber a tempestade, eu quero ir contigo. Mas quando ele está indo, ele olha para a tempestade. Por que ele não falou antes: Senhor, acalma a tempestade, me manda ter contigo? Ele fala: me manda ter contigo na tempestade. Porque Pedro, meu irmão, ele sabia de uma coisa. Os discípulos sabiam de uma coisa: Jesus tinha poder para acalmar a tempestade, porque eles já tinham vivenciado. Lembra que eu falei? O cenário era conhecido. Então a tempestade não era o problema. A tempestade não era o problema. Mas agora, quando Pedro ele vacila, ele se esquece de alguns fundamentos básicos. Pedro se esqueceu que ele sabia nadar. Pedro se esqueceu que tempestade era comum para ele. Pedro esqueceu que ele era pescador. E pescador que não sabe nadar, meu irmão, é complicado. Mas Pedro sabia nadar. Pedro se esqueceu. Porque quando você olha para a tempestade e se esquece de Cristo, você fica com o seu emocional abalado.
você fica desestabilizado. E crente desestabilizado, ele se esquece onde é o alvo. Crente desestabilizado, ele esquece de olhar para Cristo. E ele começa a olhar para o defeito do irmão, para o defeito do líder, para o defeito do pastor, para o defeito do músico, para o defeito de todo mundo. Quando você está desestabilizado e você perde o seu foco, você se esquece que o perfeito aqui é Ele. Você se esquece que quem te chamou foi Ele. Você se esquece de que o teu socorro vem do Senhor. Você se esquece que quem pode te ajudar é Ele. Você se esquece, aleluia, de que quem faz por você é Ele. Aleluia, e começa a correr atrás de pregador, de profecia, de um monte de coisa. E Jesus está dizendo assim: olha, quem faz sou eu, olha para mim, olha para o alvo. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, não eu julgo, irmãos, que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para o alvo, eu olho para o alvo, eu não olho para trás, eu não olho para o lado, eu não olho para o outro, eu olho para o alvo, para o alvo. Você tem um alvo nessa noite. Mas Jesus, como eu falei, que essa tempestade ela é pedagógica para Pedro e para nós. Porque Jesus ele traz uma lição extremamente importante. Se você observar o verso de número, o final do verso 29, perdão, o final do verso 30, quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Verso de número 31. No mesmo instante, Jesus, Ele nos lembra e nos ensina uma coisa: não importa o tamanho do teu fracasso, você está sempre um braço de Cristo. Pedro se debateu, mas Deus vai dizer: Jesus estendeu a mão. Pedro estava desesperado. Jesus falou assim: estou aqui, Pedro, é só você me dar a mão, eu estou aqui. Não importa o tamanho do teu fracasso, Jesus estendeu a mão, distância de um braço. Coloca Pedro no lugar. Mas você já parou para pensar? Pedro ele andou. Como que ele voltou? Ele tinha ido até um determinado ponto. Como que ele voltou? Como que ele voltou para o barco? Porque o texto vai continuar dizendo assim: Jesus no mesmo instante estendeu a mão e o segurou. E vai dizer assim: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, eu imagino, pastor Silvano, me permita, eu imagino Jesus pegando no braço do Pedro e falando: Pedro, vamos comigo, Pedro. Você caiu sozinho, mas agora eu estou com você. Pedro, vamos voltar para o barco nós dois, Pedro. Estava difícil, Pedro, mas agora eu estou com você. Pedro, agora é a minha mão que te segura. Agora, Pedro, você não cai. Agora, Pedro, você não vai para lugar nenhum, porque a minha mão te alcançou. E quando a mão do Senhor ela te alcança, meu irmão, ninguém tira, ninguém vai te tirar da presença dele, porque a mão do Senhor ela é poderosa para te tirar dessa tempestade. Você pode estar dizendo: Emanuel, você não sabe como eu estou vivendo, mas eu acredito que o Deus que nós servimos, Ele não perde controle, Ele não perde visão, Ele não tem amnésia, Ele não se esqueceu da promessa, Ele não esqueceu. Meu irmão, eu gosto de dizer isso: Deus não sofre de amnésia. Não é como nós, que falamos: eu vou fazer tal coisa, e 5 minutos depois você esquece. Não. Podem se passar décadas, mas a promessa dele ainda está de pé. Pode se passar décadas, a promessa dele ainda está de pé. Aleluia.
você possa fazer como o salmista, no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E neste dia de angústia o Senhor está dizendo, aleluia, como o salmista ainda vai dizer, pelo que não teremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, é o salmista dizendo, pode acontecer tudo isso. Ele está dizendo ainda, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele está no meio, Ele está no meio da tua casa, Ele está no meio da tua família, Ele está no meio do grupo, Ele está no meio dos músicos, Ele está no meio de Vila Angélica. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou uma voz e a terra se derreteu. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E aqui é uma mensagem direta de Deus para a tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre a terra. Ele será exaltado na tua casa, Ele será exaltado na tua família, Ele será exaltado na tua história. O teu Deus, Ele será exaltado. Eu já vou encerrar, mas o que eu acho mais lindo deste salmo é porque aqui é uma canção do salmista para Deus. É Ele que está dizendo, Deus faz, Deus faz, Deus faz, é Ele. Mas o verso 10, parece que eu vejo Deus falando assim para ele, me dá licença um pouquinho, deixa eu escrever um negocinho. Até agora você falou, deixa eu só falar um negócio. Porque veja, é o salmista dizendo, Deus está, Ele faz. Mas agora é Deus que está dizendo, aquietai-vos. Não é o salmista que está dizendo, agora é Deus que está dizendo, aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sabe o que Ele está dizendo? Aquietai-vos, eu não esqueci da tua promessa. Eu não esqueci de você. Eu não esqueci dessa enfermidade que não foi curada. Eu não esqueci dessa porta que não foi aberta. Eu não esqueci desse filho que ainda não veio. Eu não me esqueci, além dessa casa que ainda não chegou. Eu não esqueci deste carro que ainda não veio. Eu não esqueci das bênçãos que eu te prometi. Eu não esqueci da libertação na tua casa. Eu não esqueci da salvação da tua esposa. Eu não esqueci da salvação do teu filho. Eu não esqueci da salvação do teu marido. Eu não esqueço de ti, diz o Senhor. Aquieta. Aleluia. Se coloque de pé, por gentileza. Aquieta. 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 Acalma nessa noite o coração. Tranquiliza a tua alma nessa noite. Aquieta. Tenha ânimo. Tenha ânimo. Sabe o que isso significa? Ter ânimo é o sentido de você respirar em paz. Respira. Ânimo, fôlego. Respira fundo. É o Senhor que está dizendo, acalma. Não deixe, meu irmão. Não deixe que o inimigo ele roube essa palavra do teu coração. Não deixe que o Senhor ele roube, ou melhor, que o inimigo roube o que o Senhor te trouxe nesta noite.
porque é muito comum nós estarmos na igreja, nos alegrarmos, saímos da igreja falando, Deus falou comigo. Aí quando você olha para o teu problema, você fala, não vai dar certo. E o Senhor está dizendo, acalma que vai dar certo. O problema pode estar lá, ele pode estar gritando na tua cara, ele pode estar dizendo, não vai dar certo. Mas a última palavra ainda é de Deus, a última palavra ainda é do Senhor. E o Senhor está dizendo, chega na tua casa em paz, chega no teu trabalho em paz, olha para o teu problema em paz. Ele pode estar lá, mas há uma promessa derramada nessa noite, e o Senhor está dizendo, aquieta, porque eu vou ser exaltado na tua história, Ele será exaltado na tua vida. Mas acalma, respira, tranquiliza a tua alma nessa noite. Lembra quando o salmista diz, por que você está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? É isso. Não deixe que a tua alma te perturbe, porque há uma palavra de paz para a tua história, há uma palavra de paz para a tua vida, há uma palavra de paz para o teu coração nessa noite. E o Senhor, Ele tranquilizará a tua alma. Bendito Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu falei aquilo que o Senhor colocou em meu coração, e eu te peço, ó Pai, que a tua palavra, Deus, através do alvo, Senhor, que tu venhas alcançar, meu Senhor, que o Senhor venha tranquilizar, que o Senhor venha acalmar, que o Senhor venha, meu Deus, dar paz ao coração atribulado, que o Senhor venha dar paz, Senhor, àquele que está ansioso, àquele que está abatido. O Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, dá fé ao nosso coração para acreditarmos que essa prova não vai nos matar, que essa tempestade não vai nos sucumbir, que essa tempestade ela não vai determinar quem eu sou para o Senhor. Essa tempestade ela vai ter que ser acalmada, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, alcança e continue falando a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Em pé como você está, eu convido você a fazer uma oração cantada comigo. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são
Antes de encerrar o nosso culto, eu quero perguntar esta noite: tem alguém que deseja, alguém que está no nosso meio, que deseja entregar a sua vida para Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que está parado, afastado e deseja voltar? Se tiver alguém, dê um sinal com a sua mão. Tem alguém